E aí galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai embarcar numa viagem. E olha, não é uma viagem qualquer não. A gente vai cruzar o Saara, atravessar milênios de história e chegar num lugar que a maioria das pessoas nunca ouviu falar direito. Ou se ouviu, não deu o valor que merecia. Eu tô falando dos Amazigh, também chamados de berberes, o povo mais antigo do norte da África. Um povo que sobreviveu a fenícios, cartagineses, romanos, vândalos, bizantinos e árabes. E ainda tá de pé, com a língua, a cultura e as crenças vivas até hoje. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? Eles tinham deuses, tinham lendas, tinham histórias de criação do mundo que vão te deixar com um friozinho na espinha. Principalmente se você conhece a Bíblia, porque tem paralelos aqui que vão fazer você pensar: espera, isso é coincidência? Mas calma, a gente vai por partes. Origem, costumes, tradições, mitologia, cosmogonia, e aí sim a gente vai fazer aquelas comparações que todo mundo ama. Pode buscar sua água, seu café, seu suco, porque hoje o vídeo tá longo e vale cada minuto. Eu sou o Gus e sem mais enrolação, bora! Antes de qualquer coisa, a gente precisa resolver uma questão de vocabulário. Você já ouviu falar em berberes, né? Mas sabia que eles mesmos não gostam muito desse nome? É tipo chamar alguém pelo apelido que os inimigos criaram. Porque berbere vem do grego bárbaros. Sim, os mesmos gregos que chamavam de bárbaros todo mundo que não falava grego. Os romanos depois pegaram emprestado, os árabes também, e ficou. Mas entre eles mesmos, o nome é outro. Eles se chamam Imazighen, plural de Amazigh. E essa palavra tem um significado lindo: homens livres. Ou, em algumas interpretações, pessoas nobres. Começa bem, né? Os Imazighen são o povo nativo do norte da África. A gente está falando de uma presença documentada de pelo menos 4.000 anos no que hoje são Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. Alguns pesquisadores estendem essa presença para muito antes disso, ligando-os às culturas pré-históricas ibero-maurusiana e capsiana, que existiam no noroeste africano desde aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos. Deixa isso marinar um segundo. Enquanto Roma ainda nem existia, enquanto a Grécia clássica ainda não tinha nascido, enquanto Cartago ainda era só um plano na cabeça dos fenícios, os Amazigh já estavam lá. Já tinham suas rotas de comércio, seus rituais, suas línguas, suas histórias. E essa história é o que a gente vai contar hoje. A origem. Da onde vieram os Amazigh? Essa é uma das perguntas mais fascinantes e mais debatidas da história do norte da África. Da onde vieram os Amazigh? Quem são os ancestrais desse povo? Historicamente, os próprios Amazigh tinham respostas para isso. E olha que interessante, algumas dessas respostas têm conexão direta com narrativas bíblicas. O historiador medieval Ibn Khaldun, um dos maiores pensadores islâmicos do século XIV, registrou a tradição oral que circulava na época. De acordo com essa tradição, os berberes descenderiam de Cã, filho de Noé. Mais especificamente, seriam descendentes de Canaã, filho de Cã. E o ancestral epônimo seria um homem chamado Berber, filho de Tamala, filho de Mazigh, filho de Canaã, filho de Cã. Sim, Noé. O mesmo da Arca, o mesmo do dilúvio. Já vamos chegar nisso. Claro, a ciência moderna olha para essa origem por outro ângulo. A genética e a arqueologia indicam que os ancestrais dos Amazigh eram povos nativos do norte da África que habitavam a região desde tempos pré-históricos. Não há evidências científicas de uma migração direta do Oriente Médio, mas o que é fascinante é que culturalmente eles se conectavam a esse passado bíblico. Isso faz parte da identidade deles. E talvez isso diga mais sobre a natureza humana do que sobre a história. Todo povo quer saber de onde veio. Todo povo constrói uma narrativa de origem que conecta os vivos com algo maior, mais antigo, mais sagrado. Agora vamos falar sobre como esses caras viviam de verdade. Porque os Amazigh não eram só um povo qualquer no mapa. Eles tinham uma cultura rica, complexa e surpreendentemente resistente. Historicamente, muitos grupos Amazigh eram nômades ou seminômades. Isso significa que eles se moviam pelo deserto e pelas montanhas seguindo os ritmos da natureza, as chuvas, os pastos, as estações. Criavam animais, comercializavam sal, tecidos, joias e controlavam rotas comerciais cruciais pelo Saara. Imagina o trampo, hein? Cruzar o Saara no lombo de um camelo para vender sal. E você achando que o seu trajeto para o trabalho é pesado. Mas não eram só nômades. Existiam também comunidades fixas nas montanhas do Atlas, no Magrebe, que desenvolveram uma arquitetura própria, uma agricultura sofisticada e uma organização social baseada em tribos e clãs.
A organização social dos Amazigh era algo único. Eles tinham um sistema de leis costumeiras próprias, chamadas Iqanun, independentes tanto do direito romano quanto do islâmico. Tinham assembleias comunitárias para resolver disputas, tinham juízes árbitros. Era uma espécie de democracia tribal muito antes desse conceito virar moda no Ocidente. Tem algo profundamente bonito nisso. Um povo que, mesmo sendo dominado por impérios gigantescos, mantinha seu próprio sistema de justiça, sua própria forma de se organizar. Como se dissessem, podem conquistar nossa terra, mas nossas leis são nossas. As mulheres Amazigh também tinham um papel de destaque que surpreende para a época. Em muitas tribos, especialmente entre os Tuaregs, um dos principais grupos Amazigh do deserto do Saara, eram as mulheres que guardavam a cultura, transmitiam as histórias e mantinham a escrita ancestral. E por falar em escrita, sim, os Amazigh tinham sua própria escrita. Chamada Tifinagh, é um dos sistemas de escrita mais antigos ainda em uso no mundo. Você consegue encontrar inscrições em Tifinagh que datam de mais de 2000 anos antes de Cristo. E ainda hoje, em países como Marrocos e Argélia, o Tamazigh, a língua Amazigh, é língua oficial. Isso é resistência cultural no nível mais alto. Vamos falar de algumas tradições específicas que são marcantes. Yenayer, o Ano Novo Amazigh. Comemorado em janeiro, é uma das festas mais antigas do norte da África. Não tem nada a ver com o calendário islâmico ou gregoriano. É um calendário agrícola próprio, que conta os anos a partir de 950 a.C., o ano em que o rei berbere Sheshonq I subiu ao trono do Egito. Sim, um rei berbere governou o Egito, dá pra acreditar? A tatuagem facial, especialmente entre as mulheres, era uma tradição muito antiga entre os Amazigh. Tinha significado espiritual, de proteção e de identidade tribal. Hoje está desaparecendo, mas ainda pode ser vista em mulheres mais velhas em certas regiões. A música e a dança, o Arridus e o Arvak, são danças coletivas tradicionais do Marrocos Amazigh. São danças em círculo, com canto coletivo, que representam a harmonia da comunidade. Belíssimas. O artesanato. Os tapetes berberes são mundialmente famosos, mas vá além da fama. Cada padrão geométrico num tapete Amazigh conta uma história. São registros visuais de memórias, sonhos e proteções espirituais. Uma forma de escrita que você pode pisar sem nem saber. Agora a gente entra no território mais fascinante desse vídeo, a fé Amazigh antes da chegada do Islã. Hoje a maioria dos Amazigh são muçulmanos sunitas, isso é um fato. Mas essa conversão aconteceu no século 7 e 8 d.C., com a expansão árabe pelo norte da África. Antes disso, era um mundo completamente diferente. Antes do Islã, os Amazigh praticavam uma forma de animismo, a crença de que tudo na natureza tem espírito. Montanhas, rios, árvores, animais. O mundo inteiro estava vivo e habitado por forças que precisavam ser respeitadas, honradas e, às vezes, apaziguadas. Tinham também contato com outras religiões. Havia comunidades judias Amazigh no norte da África desde tempos remotos. Havia comunidades cristãs, especialmente após a romanização. Sim, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos cristãos da história, era de origem berbere. Nasceu na atual Argélia. Quer dizer, os Amazigh influenciaram o cristianismo ocidental também. Só mais um motivo para a gente dar o crédito que eles merecem. Mas a religião original, a que vinha de dentro, era politeísta, com deuses, deusas, espíritos, criaturas mitológicas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Cosmogonia, uma palavra bonita para uma pergunta muito simples. Como tudo começou? Todo povo tem uma resposta para isso. Os gregos tinham o caos primordial, os egípcios tinham as águas do Num, os nórdicos tinham o gelo e o fogo do Ginnungagap. E os Amazigh? No início, havia um ser supremo, uma entidade perfeita que existia sozinha no vazio. Esse ser é chamado de formas diferentes dependendo da região. Às vezes chamado de Amazigh em sua forma divina, às vezes identificado com Anzar. Era a encarnação da perfeição, possuía o poder de criar e de destruir. E esse ser olhou para o vazio e decidiu que o vazio era demais. Então começou a obra. Primeiro foram criados o céu e a terra, estabelecidos em perfeita harmonia. O céu como princípio masculino, ativo, celestial. A terra como princípio feminino, receptivo, fértil. Uma dualidade que espelha algo fundamental na natureza. Sem o céu não há chuva, sem a terra não há vida. Espera. Céu e terra criados em separado. Um masculino e um feminino. Isso está te lembrando alguma coisa? Deixa não estragar a surpresa, a gente vai chegar nisso. Da união entre céu e terra, nasceu a água.
E a água, na cosmogonia amazigh, era sagrada. Era a fonte de toda a vida. Rios, chuvas, fontes, todos eram deificados. Todos recebiam rituais e homenagens. Pensa na lógica disso. Um povo que vive no norte da África, às portas do Saara, o maior deserto do mundo. A chuva não era só chuva, era sobrevivência. Era a diferença entre vida e morte. Claro que o deus da chuva era uma das figuras mais poderosas do panteão deles. Beleza, agora vamos conhecer os personagens principais dessa história. O panteão amazigh é menor do que o grego ou o egípcio, mas cada divindade tem uma personalidade e uma história que dá para explorar bastante. Anzar. O nome já tem peso, né? Anzar era o deus da chuva, das tempestades e da fertilidade. Uma das divindades mais importantes e mais antigas do mundo amazigh. E Anzar tinha uma história de amor, uma lenda que ainda é contada hoje em dia em rituais de chamada de chuva no Maghreb. Conta a lenda que Anzar se apaixonou por uma jovem belíssima que costumava nadar num rio de reflexos prateados. Quando ele descia a terra e se aproximava dela, ela fugia. Anzar se afastava. Rejeição atrás de rejeição. E aí Anzar ficou com raiva. E quando um deus da tempestade fica com raiva, você já imagina o que acontece. As chuvas pararam. Os rios secaram, os rebanhos começaram a morrer. A terra rachou de seca. As tribos amazigh entraram em desespero. Desesperada, vendo seu povo sofrer, a jovem começou a chorar. E no meio do choro, ela começou a chamar por Anzar, a implorar. E Anzar apareceu, sob a forma de um imenso relâmpago. Ele a abraçou, e no momento desse abraço, o rio voltou a correr, a chuva voltou a cair, a terra voltou a verdejar. É bonito demais. E faz sentido. Essa tensão entre o Deus do céu e a mulher da terra é quase uma metáfora da própria criação. O céu e a terra precisam se unir para que a vida exista. Mas convenhamos, Anzar precisa de uns cursos de relacionamento saudável. Reter a chuva para forçar um casamento não é exatamente o jeito certo, né? Mas é mitologia. A gente não vai cobrar muito, não. Tanit. Essa aqui é poderosa. Tanit era a grande deusa dos amazigh, associada à lua, à fertilidade, à vida e à proteção. Ela era adorada especialmente em Cartago, onde se tornou a divindade principal da cidade. Mas sua origem é amazigh, muito anterior à chegada dos fenícios. Tanit é frequentemente representada com os braços abertos, uma lua crescente acima da cabeça e uma estrela. Sua imagem aparece em centenas de estelas encontradas em cemitérios sagrados cartagineses. Era uma deusa de presença enorme, protetora das tribos, guardiã da fertilidade da terra e das mulheres. Tem algo na figura de Tanit que é universalmente reconhecível. A Grande Mãe, a protetora, a deusa da lua. Você vai encontrar figuras semelhantes em quase todas as mitologias do mundo antigo. Ísis no Egito, Ártemis na Grécia e Nana na Mesopotâmia. Como se toda cultura, independente de onde, sentisse a necessidade de uma deusa maternal ligada à lua e à fertilidade. Gurzil, o deus da guerra. Gurzil. Esse aqui não brincava em serviço. Gurzil era o deus da guerra dos amazigh, representado como um touro, ou como um guerreiro carregando uma cabeça de touro, símbolo de força bruta, poder indomável e resistência feroz. E Gurzil não era adorado em tempos de paz. Ele era invocado na hora do combate, especialmente quando os berberes estavam resistindo a invasores estrangeiros. Os romanos mencionaram Gurzil em seus registros como o deus que os guerreiros berberes invocavam antes das batalhas contra Roma. Imagina a cena. Tribos amazigh se preparando para enfrentar o exército romano, o mais poderoso da época. E eles chamando Gurzil, o touro sagrado, o espírito da guerra. Quando o Islã chegou, Gurzil foi demonizado pelos cronistas islâmicos. Era comum, os novos conquistadores sempre transformavam os velhos deuses em demônios. Mas a memória de Gurzil sobreviveu, especialmente como símbolo de resistência. Ifri, a deusa da terra e da fertilidade. Ifri, ou Ifri Indunia, a terra do mundo. Ifri era uma deusa da terra, da fertilidade e do lar. Associada a cavernas, em berberê, a palavra Ifri significa caverna, ela era vista como guardiã dos poderes geradores da natureza, a terra que dá vida, a gruta que protege. E aqui é onde a coisa fica interessante para o nosso vídeo, porque Ifri representa exatamente esse princípio feminino da terra que aparece na cosmogonia amazigh. Aquela deusa da terra que, segundo a obra de Muhammad Shafiq, estaria ligada à criação do primeiro casal humano. Que não é diferente, em essência, da história de Adão sendo formado do pó da terra.
A terra como mãe, como origem, como matéria-prima da vida humana. Auesso, o deus do mar. Auesso era o deus do mar entre os Amazigh do litoral. Às vezes identificado com o Poseidon grego, de fato, Heródoto escreveu que foi dos líbios que os gregos aprenderam o culto a Poseidon, não o contrário, os Amazigh primeiro. Então, na próxima vez que alguém falar em mitologia grega, você pode jogar esse fato no meio da conversa e ser a pessoa mais interessante da sala. De nada. Tinhinan, a mãe dos tuaregues. Tinhinan, metade história, metade lenda, completamente fascinante. Tinhinan era uma rainha, dizem que viveu por volta do século IV depois de Cristo. A lenda conta que ela cruzou o Saara sozinha, vindo do Marrocos, até chegar nas montanhas Rogar, na atual Argélia. Lá ela se tornou a grande ancestral e rainha dos tuaregues. E o incrível, o túmulo dela foi encontrado. Em 1925, arqueólogos descobriram um mausoléu imenso nas montanhas Rogar, e dentro dele, os restos mortais de uma mulher alta, com joias e artefatos de ouro romano. O DNA confirmou que era uma mulher de origem norte-africana. Tinhinan é uma das poucas figuras da mitologia Amazigh que tem um pé na realidade comprovada. Uma mulher real que virou lenda. Uma lenda que guarda um túmulo real. Isso é incrível. A criação dos primeiros humanos e os paralelos bíblicos. Beleza, chegamos no momento que muita gente estava esperando. A cosmogonia Amazigh, como a gente já viu, começa com o Ser Supremo criando o céu e a terra. E desse ato de criação surge a água, e da interação entre esses elementos surge a vida. Mas e os humanos? Como foram criados os primeiros seres humanos na tradição Amazigh? De acordo com registros da tradição oral Amazigh, preservados em obras como Berber Myths and Legends, de Muhammad Shafiq, existem duas versões principais. Na primeira versão, foi Anzar, o próprio Deus Criador Supremo, quem deu origem às primeiras pessoas. O Ser Supremo, aquele que criou o céu e a terra, estendeu sua criação até os humanos. É uma lógica de criação direta, um Deus que molda suas criaturas. Na segunda versão, o primeiro casal humano foi criado a partir de uma deusa da terra, possivelmente Ifri, a deusa das cavernas e da terra fértil. Da terra, a vida. Do pó, o ser humano. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Pó da terra, deusa da terra, criado da terra. A matéria-prima é a mesma, o princípio é o mesmo, o ser humano vem da terra, e não para por aí. Na tradição Amazigh, o ser supremo criador é associado ao céu, a dimensão masculina, ativa, que desce sobre a terra. A terra é o princípio feminino, receptivo. Da união de céu e terra nasce a vida. Na narrativa bíblica da criação, Deus está nos céus. A terra é o material da criação. O sopro de Deus, vindo do céu, anima o homem feito de terra. Céu e terra, masculino e feminino. O Criador que vem de cima e a matéria que vem de baixo. Isso não é coincidência. Isso é um padrão. É como a mente humana, em culturas completamente diferentes, separadas por oceanos e séculos, chegou às mesmas conclusões sobre a origem da vida. Há algo muito fundamental nessa imagem. Nós viemos da terra. E algo que veio do céu nos deu vida. E talvez isso fale de uma verdade mais profunda do que qualquer mitologia ou religião específica. Talvez fale da nossa intuição coletiva sobre quem somos e de onde viemos. E o dilúvio? Mas espera, a conexão com a Bíblia não para na criação. Vocês se lembram que no começo do vídeo a gente mencionou que os próprios berberes na tradição oral registrada por Ibn Khaldun se consideravam descendentes de Noé? Descendentes de Cã, filho de Noé? Isso implica que eles conheciam a história do dilúvio. E mais do que conhecer, se identificavam com ela. Se viam como parte daquela narrativa. E faz sentido histórico. As tradições sobre um grande dilúvio são quase universais. Aparecem na Mesopotâmia com a epopeia de Gilgamesh, considerada a versão mais antiga. Aparece na Grécia com Deucalião. Aparece na Bíblia com Noé.
e aparecem nas tradições orais de povos em todos os continentes. Os pesquisadores debatem se há um evento histórico real por trás de todas essas histórias. Talvez uma inundação catastrófica no Mar Negro por volta de 6.000 anos atrás, ou grandes cheias no Mediterrâneo no final da última era glacial. O fato é que a memória da água destruidora sobreviveu em quase toda a cultura humana. E os Amazigh, situados entre o Mediterrâneo, o Atlântico e o Saara, um povo que conhecia bem tanto o poder devastador das cheias quanto a crueldade da seca, tinham toda a razão de guardar essa memória. O que sobreviveu? Depois de tudo isso, romanos, árabes, colonização europeia, o que sobrou da cultura Amazigh original? Mais do que a maioria imagina. A língua Tamazight ainda é falada por entre 38 e 45 milhões de pessoas no norte da África. É língua cooficial em Marrocos e Argélia. A escrita Tifinagh sobreviveu e hoje é usada nos celulares, em sinais de trânsito e em escolas. O Yenayer, o Ano Novo Amazigh, é feriado nacional no Marrocos e na Argélia. Os tapetes berberes continuam sendo feitos com os padrões geométricos ancestrais. Os rituais de chamada de chuva invocando Ansar ainda acontecem em comunidades do interior do Maghreb. E os Tuaregs, aqueles nômades do Saara, os homens azuis do deserto, continuam atravessando as dunas com suas vestes índigo, guardando a língua, a escrita e as tradições de um povo que sobreviveu a tudo. Tudo. Isso é resistência. Isso é identidade. Isso é o que acontece quando um povo decide que sua cultura vale mais do que a conveniência de se apagar. A gente começou esse vídeo atravessando o Saara e terminamos aqui, com uma pergunta simples na cabeça. O que faz um povo sobreviver? Os Amazigh não tinham um império coeso, não tinham um estado centralizado, não tinham o exército de Roma nem a organização dos árabes. O que eles tinham era a língua, as histórias, os rituais, a memória. E olha que coisa curiosa. As histórias que eles contavam sobre Ansar, sobre Tanit, sobre a criação do mundo, sobre o primeiro casal nascido da terra, essas histórias conversam com as histórias que outros povos em outros cantos do mundo também contavam. Como se houvesse algo na experiência humana que é universal. Como se, no fundo, todos estivéssemos fazendo as mesmas perguntas. De onde viemos? Por que estamos aqui? Existe algo maior do que nós? Os Amazigh responderam essas perguntas com deuses da chuva apaixonados, com gigantes invencíveis, com deusas que emergem de cavernas, com reis que cruzam desertos. Cada povo responde do seu jeito. E é justamente nessa diversidade de respostas que a gente percebe o quanto somos parecidos. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra berbere, lembra, são os Imazighen, os homens livres. Com 4.000 anos de história, língua própria, deuses próprios e uma teimosia cultural que faz Roma parecer uma startup que faliu cedo. E se você curtiu esse vídeo, já sabe o que fazer. Like, inscrição e compartilha com aquela pessoa que ama a história e ainda não sabe da existência dos Amazigh. Você vai estar fazendo um favor ao mundo. Até o próximo!